Você aí se lembra da atriz Jeanette McCurry, que fazia a cena da iCarly e do Sam Cat? Pois é, pessoal, ela deu uma fala bastante polêmica, né, sobre sentir realmente nojo, vergonha de ter feito esses seriados e deixou muita gente triste, deixou muita gente impactada com essa informação e eu vou trazer aqui para você entender melhor tanto a fala dela e tanto também o motivo dela ter tanta vergonha desses seriados, né? O vídeo tá longo, tem quase 10 minutos, mas é porque eu dei meio que uma pincelada sobre tudo que aconteceu na vida dela que eu sei, que eu acompanho. E você vai entender e talvez formar uma opinião, talvez entender ela melhor, talvez não entender. Enfim, fica ao seu critério. Confere aí, daqui a pouco eu tô de volta. Mas antes, se você é novo ou nova, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Por favor, estamos chegando aí aos 15 mil inscritos e eu dependo muito da tua opinião, eu dependo muito da tua colaboração. Então, por favor, já deixa um like, por favor, já comente aqui embaixo o que você acha no decorrer da notícia e se inscreva e ativa o sininho para não perder novos vídeos. Confere aí, daqui a pouco eu tô de volta. Olha só, gente, né? A Jeanette McCurry, a atriz que faz a cena do iCarly e do Brilhante Vitória, ela falou, tá, gente, que ela odeia quando as pessoas ligam ela ao personagem, ou seja, ela não gosta. Tenho muita vergonha de ter feito parte deles. Meus ouvidos sangram só de ouvir o nome. Poxa, eu fico triste, né, Jeanette? Porque se você é famosa hoje em dia, foi muito por conta desses dois programas, né? E muita gente que te ama e quer o seu bem, né? Te conheceu através desse programa. É engraçado, né, Vaz? A gente não conhece ela, né? Nem a Ariana, nem nenhuma dessas atrizes ou autores que fizeram essas séries, mas a gente é meio que como se fosse parte da família, né? De tanto que essas pessoas entraram na nossa casa, entraram na nossa vida, nos fizeram rir, mesmo a gente sabendo que muitos desses seriados, como é o caso de Sam Cat, iCarly, tinham problemas seríssimos por trás, né? Alguns mais, outros menos, né? Alguns não tinham. É triste a gente ver que ela renega tanto esse passado dela. Ela tem problema com o passado, sabe? Dá pra você perceber. Na verdade, eu não posso nem julgar ela, porque todo mundo tem problema com o passado, né, Felipe? Quem não tem um problema com o passado, que atire a primeira pedra. Mas tem coisas que eu acho que não precisam se tornar fardo, sabe, atentado? Por exemplo, ela tem que entender que eu entendo, né? Ela foi abusada, para quem não sabe, abusaram muito o psicológico dela, né? Ela foi uma pessoa mesmo que passou por muito problema com o corpo dela, com insegurança, com pressão. Para quem não sabe, ela teve uma época que ela tinha que ser o único sustento da casa, a mãe dela não trabalhava mais e ela que tinha que levar através do trabalho dela nessas séries a comida para casa. Então, cara, imagina para uma criança e depois para um adolescente tem esse fardo na cabeça, tipo, cara, eu não sou. Primeiramente, a fama já é um fardo. Eu falo isso direto aqui, não desejem fama. As pessoas, na minha opinião, que buscam fama são pessoas extremamente malucas. Fama não é boa coisa, gente. Principalmente se você for uma pessoa que você não tem psicológico. Fama não é uma boa coisa. Fama, Vátia, pra você ter, você tem que ter um psicológico bom. Você pensa que fama é o quê? Fama é chegar nos lugares e ser somente conhecido? Ah, se fosse só isso. Fama vai muito além disso. Fama é um peso, e principalmente quando você começa muito pequeno. Porque assim, uma pessoa como eu tenho uma vida antes de ficar famoso, né? Eu tenho uma vida. Eu não nasci famoso. Agora imagine para uma pessoa, tentado, que nasceu famosa, como a Sasha, por exemplo, a filha da Xuxa, e já nasceu com essa pressão de não poder errar, porque é filha da Xuxa, entendeu? Ela não pode errar, ela não pode falar merda, ela não pode andar, não pode fazer coisas que pessoas normais fazem, entendeu? Ou então pessoas que pegaram a fama muito cedo, no caso da Janete, é complicado. Então a gente às vezes tem que se controlar, porque eu acho que o Watson pensa assim, não, ela não tem que ter vergonha disso, acho que ele entende, mas acho que o pensamento dele é, ela não tem que ter vergonha disso, não, não, não. Mas só que a gente não tem esse poder de julgamento, porque a gente também não viveu o que ela viveu. Eu apenas acho que ela deveria separar a obra da da vida real. Porque assim, ela tem que entender que ela renegando, gente, entendam, você renegando um passado não vai fazer com que ele se apague. É igual essas pessoas que se convertem, que acham que o passado ele fica para trás, mas ele sempre vai estar lá. Entendam isso. Não adianta, as pessoas elas meio que elas querem como se tivesse, não é assim, gente. O passado
ele não precisa ser esquecido, ele precisa ser superado. É diferente. Esquecer você nunca vai esquecer. Você precisa superar. E superar de verdade. Entendeu? Todos nós precisamos superar o nosso passado. E eu acredito que ela deveria superar, sabe? Porque por mais que ela não quis fazer, por mais que a mãe dela forçou ela a fazer tudo isso, e é muito triste a gente saber disso, aconteceu. Não foi, Watson? E teve um lado positivo, né? Ela conheceu pessoas muito boas, como a Miranda, que até hoje é amiga dela, a Miranda faz a Carly. Ela também fez com que várias pessoas a conhecessem, amassem ela e amam até hoje, sempre vão amar por conta dessa personagem. E quer algo mais genuíno do que o amor de uma criança, Watson, sabe? De um adolescente que é louco por alguém, louco por um seriado, por um filme, sabe? É um amor muito verdadeiro. A pessoa faz de qualquer coisa, a pessoa pega, junta dinheiro para poder conhecer aquele artista, porque ela ama, ela admira, né? Ela tem uma obsessão por aquilo, que dependendo do grau pode ser bom ou ruim. Mas eu acredito que, tipo, sabe, é triste a gente. Eu tento ler essas coisas aqui, eu tento nem levar em consideração muito, porque senão eu boto na minha cabeça, tentado. E meio que quando eu assisti aquilo, perde o brilho, né? Você perde o brilho, tipo assim, você tá assistindo uma série que você sabe que a pessoa tava fazendo tudo aquilo forçado, sabe? E eu espero que vocês também que estão me assistindo também ignorem isso, não levem em consideração. Não tô dizendo que é para menosprezar o que ela sente, de forma alguma. O que ela sente é importante. Mas a forma que ela fica renegando o tempo todo parece que foi um crime que ela cometeu. E ela apenas fez um seriado. E se ela não quer que as pessoas fiquem lembrando ela somente por conta disso, algumas pessoas sempre vão lembrar. Mas se ela não quer que as pessoas fiquem muito em cima disso, é só ela começar a produzir novos trabalhos, né? Novas coisas, né? Novas coisas. Ela é talentosa, ela é carismática, sabe? E eu entendo que foi muito tóxico, muito. E na época de iCarly, foi tóxico por conta da mãe dela, que a mãe dela tava botando muita pressão nela pra ela fazer e várias coisas. E naquela época também a Nickelodeon estava sofrendo muito abuso, sabe? Os diretores abusavam mesmo, em todos os sentidos que você imaginar, das meninas, né? Claro, algumas não, mas outras sim, eram abusadas, tinham suas vidas controladas, né? E era bem complicado. Na época de Sam Cat, o que pegou mesmo foi a inveja que ela diz que tinha pela Ariana. Ela disse que tinha uma inveja muito grande da Ariana, porque a Ariana era meio que um reflexo do que ela queria ser e não conseguia ser, Felipe. Que ela falava que a Ariana tinha uma voz perfeita, um corpo perfeito, uma família amorosa e totalmente presente, coisa que ela não tinha. Ela não se sentia ela não se sentia amada pela mãe. Ela não se sentia protegida pela mãe, ela se sentia abusada e usada pela mãe. Tanto é que quando a mãe morreu, da Janete, ela lançou um livro falando que ela fica feliz pela mãe dela ter morrido, que para ela foi um livramento, aquilo, para ela não foi algo ruim, né? E é até pesado a gente olhar e falar isso, né, Watson? Tipo, pra ela aquilo foi algo bom, né? Tudo bem, a gente sabe que tem pai e mãe aí que é uma porcaria, a gente também não tem que romantizar isso, né, atentado? Mas, tipo, é pesado você ouvir isso, né? Que ela ficou feliz com a morte da mãe. Claro que talvez seja algo metafórico, né, Felipe? Algo assim que ela usou uma metáfora, né? Não é totalmente nesse sentido que ela tá falando. Mas é uma coisa que você fala assim, menina, você tá bem? Sabe? Tipo, não sei, sabe? Não sei. É, enfim, sabe? Eu até entendo na época de Sam Cat ela ficar se comparando, porque querendo ou não, Watson, a gente se compara. A gente compara a nossa vida com a vida do outro o tempo todo. Parece que a gente tá numa competição onde o outro tem que estar abaixo da gente, a gente tem que estar um pouco acima. Não é que você deseja o mal da pessoa, mas você também não deseja que ela esteja melhor que você. E naquela época não existia rede social. Eu acredito que se existisse, quer dizer, existia. Aqui não, mas lá nos Estados Unidos existia. Mas se existisse da forma que existe hoje, e a Janete fosse daquela época de hoje, eu acredito que talvez ela se sentisse muito mais mal. Mas ao mesmo tempo também eu acho que talvez se isso acontecesse hoje em dia, ela talvez não tivesse sofrido tanto, porque hoje em dia as mulheres têm voz. Naquela época, se ela chegasse para denunciar um abuso da mãe ou de qualquer outro diretor, ela ia ser vista como louca, ia ser desligada do projeto, ia perder emprego, ia perder vagas em Hollywood.
Hoje em dia não. Hoje em dia tem toda uma rede de apoio para esses artistas, que eu acredito que daqui 10 anos seja maior do que já é hoje. Então, tipo, desculpe por ter demorado muito tempo aqui, mas eu precisava falar tudo isso para que você entenda o caso da Jeanette. E agora eu quero saber de você, o que vocês acham disso? É triste, né? Lamentável, né? Eu queria muito que ela ouvisse isso e não doesse tanto nela, né? Mas eu entendo o motivo de doer também. Eu acredito até de eu ter conseguido explicar tanta coisa aqui. Eu acho que até vocês conseguem entender mais. Enfim, eu também não posso nem julgá-la, tentado, porque se fosse eu no lugar dela, será que eu queria ouvir também? Enfim, né? A gente não pode julgar o outro, sendo que a gente não passou por um terço do que o outro passou. Só quem pode julgar ela é Deus. Não nem eu, nem você, nem ninguém. A gente tem sim uma opinião pessoal sobre o que eu acho que ela poderia fazer, mas o que de fato é importante é a opinião dela. E se ela não gosta, a gente tem que respeitar, né? E tá tudo bem. E aí, gente, conseguiu entender melhor ela? Comenta aqui embaixo, tá? Big beijo, espero que ela fique bem. Eu espero que todos nós ficamos bem, né? Porque se tem uma coisa que a gente precisa é ficar bem com o nosso passado. Porque é como eu falei, né? Todos nós temos problemas com o nosso passado. E se você não tem, um dia a sua conta chega, né? Um dia você vai ter. Porque é unânime, gente. Todo mundo tem. Todo mundo tem alguma coisa no passado que nos sente orgulho. Talvez seja uma fala, talvez seja alguma atitude, talvez seja uma não atitude. Sempre é alguma coisa, né? A gente tem que se perdoar, superar e entender que aquilo nunca vai sair, aquilo nunca vai ser esquecido. Mas ele pode perder a força, né? Porque até quando você odeia algo, como é o caso da Jeanette com isso, você alimenta aquilo. Então é melhor que a gente pegue essas coisas e não alimente de forma nenhuma. Nem sentindo raiva e nem sentindo amor. Apenas sendo indiferente, sabe? Eu vivi aquilo, não foi legal, me arrependo, mas fazer o que? Já foi. Vou tentar separar e se as pessoas me falarem, eu vou tentar ir mais pelo esse lado do carinho, da memória afetiva, da criança, da adolescente e não vou deixar aquilo me bater, sabe? Tipo assim, legal que a pessoa, legal que o meu trabalho, pelo menos no momento de merda da minha vida, fez com que alguém se sentisse bem, né? Eu acho que a gente tem que entender e separar isso, né? Olha só um pensamento maduro, né? Pois é. Tchau, big beijo.